Estamos começando o nosso podcast aqui, que é Talks da CCBP, Câmara de Comércio Brasil-Paraguai, com o Talks Paraguai em Foco, né? E a gente tem aí o nosso primeiro programa. Fiz questão pessoal aí de convidar o Clayton, que é um dos nossos associados da Câmara mais antigos aí. Eu acho que foi um dos fundadores quase, quando a gente começou, o Clayton já estava presente. Fazendo aqui uma apresentação rápida, né? Clayton Matos, né? Diretor de Desenvolvimento Comercial da Superplanador, Comércio de Eletrônicos. Trabalha com fabricação de balanças rodoviárias no Brasil e no Paraguai. Automação de balanças rodoviárias, software de pesagem de balanças rodoviárias e aplicações de pesagem. Desenvolvimento de gestão de vendas e balanças na América Latina. Tem todo um outro currículo, mas eu vou manter esse foco, que é o foco comercial, né? A ideia aqui é a gente bater um papo, falando das experiências do empresário, Clayton, por que, né, escolheram aí essa jornada no Paraguai. Bom, obrigado aí pelo convite, a gente fica muito orgulhoso de poder participar da Câmara, inclusive tem nos ajudado muito, né, nas questões de Brasil e Paraguai, nos nossos negócios. E já trabalhamos já com balanças já há muito tempo. E o Paraguai trabalhamos já com vendas antigamente, até que resolvemos... Muito tempo quanto? 31 anos. Já 31 anos, a Superplanador já operava no Brasil, balanças rodoviárias. Não, eu trabalho há 31 anos com balanças, né? A Superplanador trabalha já há 15 aqui, e nós fundamos a Superplanador, antes a gente tinha sociedade com outras empresas. E no Paraguai há 10 anos já. A gente fazia vendas já para o Paraguai e sempre tivemos aquela vontade de começar no Paraguai. Vocês tinham, com a operação do Brasil, vocês vendiam para o Paraguai? Para o Paraguai, tinha vendedores lá, tudo. Né? E 10 anos atrás vocês implementaram uma operação efetiva no território paraguaio? Sim, exato. Foi uma coisa arrojada, na verdade, precisou muito tempo de deslocamento, movimentação, a gente já conhecia, né, alguma coisa, mas não todo o trâmite. Então foi um aprendizado duro na época, mas... E é muito legal conversar com o Caio, porque ele tem a experiência de tudo, né? Da documentação, né? A minha documentação, quando eu fiz por um caso de uma indicação do Caio, e foi com o Wanderson, né? O nosso presidente lá da Câmara do Estado do Paraná. Foi o Cleiton que me indicou. Toda a trajetória ali, para um empresário empreender, precisa tirar a documentação. Tudo isso vocês aprenderam sozinhos? Como é que vocês fizeram? Tinha alguém para indicar? Com o tempo, na época, mais de 10 anos na verdade ali, né? Tinha que fazer a documentação, era feito com contadores, não tinha as pessoas, não tinha os facilitadores, o pessoal que facilitava, né? Apareceu no decorrer do caminho e ajudou muito, que a gente indica bons facilitadores lá. Então era com os contadores, era demorado, tinha que trabalhar começando com empregados de uma empresa registrada lá, para poder depois, num certo tempo, começar a ter a ideia de papelada, cidadania, etc. Então, 10 anos atrás, o meio que vocês procuraram para informações, para abertura da empresa, foi um contador no Paraguai? Do Paraguai, sempre do Paraguai. E falava espanhol muito bem naquela época, não? Sim, naquela época já fazia alguma coisa, a gente trabalhava já com exportação, né? E eu gosto muito do espanhol. E eu sei que demorou um tempo para poder fazer a papelada final. Na época, hoje em dia, tu vê que é muito mais rápido, né? Falar para a abertura da empresa foi demorado. A abertura da empresa, para tu poder abrir empresa, naquela época era demorado quando tu era estrangeiro, né? Que tu não tinha documentação ainda paraguaia, né? Hoje em dia tu abre a empresa de forma muito rápida, né? Não tem essa demora como era antigamente. Então isso levou um tempo, nós tínhamos que abrir a primeira empresa, foi em sociedade com o Paraguai. Não, vocês fizeram isso, vocês encontraram... A primeira empresa, sim. Um sócio paraguaio. Um sócio paraguaio. E aí depois acabamos encerrando aquela empresa e abrimos já a nossa empresa daí. Aí primeiro o Eduardo, o meu sócio, fez a documentação, abriu a empresa e depois eu entrei na empresa daí. Mas um lado legal é que vocês já conheciam o mercado paraguaio, né? Então vocês já vendiam para o mercado paraguaio e vocês industrializando no Paraguai teve ali uma facilidade de entrega. Sim, essa a primeira ação. Facilitou muito. E sempre o Paraguai foi um mercado a ser descoberto, na verdade, né? A gente tinha
questão do Paraguai, tudo meio abandonado, tudo meio não sei o que, lá o pessoal não tem as coisas ruins que comentavam na época, né? E realmente a gente tinha que reaprender a trabalhar no Paraguai, né? Pelo jeito, pela maneira do pessoal lá. E isso hoje em dia tem mudado e mudado muito, bastante mesmo, para melhor, na verdade, para melhor. A entrada da nossa empresa mesmo ali no Paraguai, a gente vem com toda a metodologia do Brasil. Então, temos questões de metrologia, por exemplo, né? Aqui existe o Inmetro, que determina, regula toda a metodologia. E lá no Paraguai tem o órgão oficial, que chama-se o INTN, que não tem uma documentação, uma portaria específica. Então, por exemplo, de balanças, parte eletrônica, vem ainda muita coisa de fora, de qualquer jeito, e não há uma homologação de produto, não há uma questão de preocupação de que o produto que o cliente está levando seja um produto de qualidade que regule, por exemplo, que aquele peso está correto. Não há essa metodologia. Então a gente vem já há muitos anos implantando, sugerindo, ensinando, fazendo palestras no governo, o INTN, que é o órgão governamental. Cedemos inclusive equipamentos, temos uma doação de um laboratório para eles, há muitos anos atrás. O superplanador fez a doação. Sim, exato. Para eles poderem fazer homologação de produtos de qualidade, né, para não aceitar mais produtos ruins. Que a gente está levando coisa de qualidade. O INTN aceitou muito bem isso na época, depois trocou a gestão e aí deu uma acalmada. Até a própria Câmara está nos ajudando nessa parte aí com relação aos órgãos governamentais para poder agilizar esse processo da nova portaria. Mas é uma facilidade bem maior, né? No Paraguai a gente ter acesso, pelo menos é a experiência que a gente tem aqui pela Câmara, ter acesso às entidades governamentais, seja um diretor, um secretário, um ministro, a gente consegue ter um acesso bem mais facilitado. Muito fácil, eles te atendem, eles te ouvem, eles que avisam um ou outro não está muito interessado, segura o assunto, mas tu consegue falar com as pessoas que decidem na verdade. Né? Tu consegue resolver isso aí. Isso é um facilitador. Isso, muito, muito grande na verdade. Então, há ainda um incentivo, uma necessidade, por exemplo, aí da Superplanador, que é uma empresa de balanço rodoviários, em ter essa regulamentação para qualificar, né, o seu trabalho e ter uma entrega e uma valorização. Isso. Essa é a intenção. Isso. Porque a gente vem com a metodologia de produto de qualidade, atendimento de qualidade. E a presidência e coisas do INTN, eles também têm este interesse. Até para acabar, de repente, com algumas coisas diferentes, não corretas que acontecem nesse processo. Isso regularia todo o procedimento, né? Isso também determina que as empresas que vão trabalhar sejam empresas de um padrão de qualidade. Eu estava falando com o Eduardo que lá no Paraguai hoje qualquer um é técnico e faz a regulagem das balanças. Aqui no Brasil não, o cara que vai fazer a regulagem ele tem um compromisso, né? Ele tem que ter um registro. Se tiver uma aferição incorreta, ele responde em conjunto. Ele, a empresa, tudo, exatamente. Então a gente está levando isso, incentivamos bastante, investimos bastante nesse sentido e o Paraguai tem sido aberto a isso, né? E a nova presidência, o novo presidente do Paraguai, agora o Penha, ele tem investido muito em tecnologia, ele tem desenvolvido muito o Paraguai. Eu acho que isso é uma coisa importante se comentar para quem tem algum interesse de ir para o Paraguai. O Paraguai está crescendo muito na parte agrícola, então sempre cresceu, está crescendo muito forte. A parte pecuária está crescendo muito forte. Indústrias, ele está fazendo a estrutura de estradas, tu deve ter visto, né, nas idas para lá, parte de investimento de elétrico também está dando subsídios nesse sentido para novas empresas, está trazendo muita gente, está vindo investimento da Europa, está vindo investimento árabe também para o Paraguai, forte, pesado na verdade, o pessoal está enxergando o crescimento disso. Então, para quem tem interesse de ir lá, investir, aprender a cultura paraguaia, na verdade vale a pena. Tem produto. Hoje a Superplanador está... Como é que está dividido ali a questão de faturamento? Quantos por cento Brasil, quantos por cento Paraguai? Vocês têm outros mercados globais ou o foco é esses dois países? Os dois países por enquanto, né? Nós já trabalhamos na América Latina e em outros países, mas depois voltamos só para o Paraguai, vamos montar estrutura só no Paraguai. Hoje o Paraguai representa 30% do nosso faturamento, né, 70% aqui na empresa. A gente está levando gente para o Paraguai, assim como levamos técnicos do Brasil para o Paraguai também, para qualificar esse atendimento.
A gente está também com um projeto de abrir uma nova empresa na questão de metrologia, certificação de equipamentos, também com o pessoal do Brasil. Vão abrir empresa lá com a gente, estão terminando a documentação legal essa para poder ser sócio da empresa. E a gente abrir na área de metrologia. O Paraguai tem essa preocupação, tem esse interesse, é uma área que está em desenvolvimento. Então a gente está entrando no começo disso. Ainda mais um país exportador, né? Tem que pesar, o caminhão tem 10 mil toneladas, tem que garantir que tem essas tonelagens. Sim. O saquinho de arroz tem 1 quilo, tem mesmo 1 quilo. Sim. Então, e agora estão fazendo essa estrada da Rota para o Pacífico também, né? Exato, que também vai movimentar muita coisa. Inclusive estão construindo muitos CDs nessa rota. A distribuição. No caso de vocês não têm digamos, a industrialização no Paraguai e o envio para o Brasil. Vocês industrializam em cada país o que cada país consome. Né? Digamos, no Brasil, vocês industrializam para as operações daqui e lá de lá. Não tem algo de exportação. Não, a gente traz para o Brasil, a gente trazemos produtos de eletrônica importados da Europa, muito pouco dos Estados Unidos e da China, também trazemos. Mas para o Paraguai. As importações de vocês de outros países vêm para o Paraguai. Para o Paraguai e do Paraguai para o Brasil. Então aí vocês transferem para o Brasil a tecnologia. A gente tem uma filial em Foz do Iguaçu. Então a gente faz esse trâmite de filial. A operação de vocês no Paraguai hoje está em Cidade do Leste. Cidade do Leste. Esse é um outro ponto que eu queria tocar com você, que vocês já tiveram a operação de vocês em outro local e aí depois trouxeram para a Cidade do Leste. Sim. Era a cidade próxima ali. Hernandares? Questão de logística, a Cidade do Leste ficou melhor para a gente ali. Conseguimos melhor espaço. Questão de custo, Hernandares hoje tem um custo bem interessante, né? Sim, verdade. Mas para nós ficou melhor ali, na verdade, no espaço. Toda o contador, a parte da importação e exportação é ali também. Para vir o produto, produtos importados chegam no Porto de Assunção. A gente está trazendo uma carga de Assunção para a nossa empresa lá. E de lá, parte dela vem para o Brasil. Daí. O foco da Suplanador é a questão da tecnologia. A parte metalúrgica ali da balança, vocês terceirizam pessoal local. Tudo empresa local. E os fornecedores locais, são mais empresas brasileiras ou empresas paraguaias que vocês consomem? Sim, mais paraguaias. Sim, o pessoal que fabrica, né, pra gente, mais paraguaios. O pessoal da parte de montagem, instalação, manutenção, a maioria são brasileiros. Na verdade, o pessoal de excelente qualidade foi para lá e estão crescendo muito pela qualidade do serviço. E a atuação no Paraguai está em todos os territórios, todos os estados ou focado mais na região de Cidade do Leste e Assunção? Não, todas as áreas. Ali. Isso, a gente está crescendo muito para a área do Chaco, que é uma parte norte ali. E o desenvolvimento mais da agrícola e pecuária, exatamente. Mais para o agro. Isso, agro e pecuária, né, também. É bem forte ali na coisa. E a gente tem ido muito para a região de Assunção, na parte das indústrias, naquele roteiro ali tem muita indústria, né? O Paraguai tem uma diversidade muito grande, né? Se ilude quem acha que Paraguai é a Cidade do Leste, né? Exato, porque o Paraguai é só Assunção, Cidade do Leste e Encarnação, não? Exatamente, é muito maior que isso e é um país que está em franca expansão. E vocês veem a necessidade de ter um executivo lá, um sócio, um dos de vocês aí, ter uma presença permanente? O sonho do Eduardo é morar lá, né? Ele adora o Paraguai, né? Eu que estou segurando. As conversas com o Eduardo ali, o Eduardo é um caixeiro viajante ali, só na estrada. Sim, bastante. Ele está lá todo mês, tá indo para lá, às vezes eu vou, né? Eu cuido mais das operações aqui no Brasil e ele cuida parte aqui e no Paraguai também. E as importações, quantos por cento tem uma ideia assim de cabeça que é uma redução de custo importar pelo Paraguai em vez de importar pelo Brasil? Sim. Porque vocês não se beneficiam da lei de Maquila, né? Porque vocês não fazem a industrialização. Não, nesse caso para vir para cá não, na verdade. E mesmo assim, tributariamente é mais vantajoso. Sim, se tu pegar o imposto para importação, 10% do imposto, tem o trâmite do despachante de aduaneiro, aquela coisa que é normal, na verdade. Lá também eu acho que é mais barato do que aqui. Pelo que a gente a taxa de serviço. E 10% de imposto, na verdade, que tu tem para poder fazer isso aí.
no nosso produto, por exemplo, aqui tem produtos com uma taxa menor, eles variam, segundo o contador, de 2% a 10%. No nosso caso, 10%. Os produtos é uma taxa muito barata. No Brasil, quanto que seria? Aqui, se a gente fosse importar, só considerando impostos, mais as outras coisas, daria entre 45% e 60%. E digamos, a transferência do Paraguai para o Brasil? Tem um custo barato, compensa. A gente aumenta ali uns 15% a mais, ainda vale a pena. 10 para importação para o Paraguai, mais 15 de transferência no Mercosul, né? Exato. Então, teria um custo final de 25 contra um custo final do Brasil na faixa de 60%. 60% se tivesse direto. E isso que, né, salientando, que somente uma operação de importação e exportação. Não tem a industrialização. Se tivesse a industrialização no Paraguai, aí a redução seria muito maior. Aí cairia para 1%, né, todo produto exportado do Paraguai pela lei de Maquila ali, tem outras leis aí que se beneficiam também. Na verdade, o Paraguai tem bastante incentivo nisso, né? Então, as empresas interessadas têm que ir lá, têm que pesquisar. Né? A parte de energia elétrica, a informação que eu tive, que o governo está cedendo, são de isenções ou subsídios para as indústrias que vão consumir muita energia elétrica também, que elas têm sobrando isso, né? É uma coisa que me comentaram, não sei qual é a lei especificamente, mas é coisa recente agora. Né? A Superplanadora é focada somente na parte da tecnologia da balança. Nem no Brasil aqui trabalha com a parte metalúrgica. Aqui nós fabricamos também, mas sempre a gente... Com terceiros. Terceiros, sempre terceirizados. Porque essa é uma função que talvez tenha um benefício interessante lá na industrialização em relação a benefícios governamentais. Porque vocês acabaram não utilizando nenhum benefício, não precisamos ainda. A gente preferiu fazer lá, para lá e aqui para cá. Né? E vocês estão vendo aí uma projeção de futuro, de planejamento estratégico da empresa, um crescimento maior no Paraguai ou no Brasil? Maior no Paraguai. Maior no Paraguai, na verdade. O Brasil tem um nível de concorrência muito grande no nosso segmento, tem mercado para crescer. Tem regiões do Brasil que a gente não quer mais atuar, vamos dizer assim, não faz mais um foco, né? Ali existem... Porque vocês atuam nacionalmente. Nacionalmente. Sim, mas a gente definiu algumas regiões no Brasil aqui em que ainda há poucos concorrentes. Então ainda consegue competir com um preço atrativo, na verdade, né? Para poder comercializar. Aqui no Brasil vocês estão mais focados na região Nordeste? São Paulo para cá, Nordeste São e Paulo, uma parte do Norte. Sudeste e Sul. Isso, a atuação é mais forte. Paraná para baixo, São Paulo, a gente botou uma equipe agora lá para poder aumentar, uma concorrência ali é muito forte. A gente tem a filial em São Paulo, então tem que concorrer ali. A criança dos olhos, a menina dos olhos hoje é Nordeste. Vocês estão com... Uma empresa em Sergipe, em Aracaju. Criamos uma empresa lá que faz com o pessoal de lá muito competente. Sou nordestino muito trabalhador, pessoalmente focado no assunto, e a gente está crescendo muito bem lá, muito bem mesmo, assim. É bem interessante. Eu comento com os amigos meus, tem um local para investir, dê uma olhada no Nordeste. A diferença entre o Brasil e o Paraguai é a questão do mercado consumidor, né? Pega ali todo o Mercosul, o Brasil tem 75% do mercado. Pega o Paraguai, ele tem em torno de 3 a 5% do mercado do Mercosul, né? Em relação à população, consumidores, acaba tendo. O mercado consumidor aqui do Mercosul é o Brasil. Né? Segundo a Argentina, tem 17%. Mas o Paraguai se torna ali uma oportunidade em relação às aquisições, né? Essas internacionais, como você menciona. E um mercado mais livre, né? Dessa questão de política, né? Facilitador, mercado facilitador, na verdade. Né? Para trabalhar no Paraguai é muito mais tranquilo, tem muito mais liberdade de chegar nas pessoas ainda. Hoje em dia no Brasil, para visitar clientes, tu tem que fazer um monte de agendamentos e negócios e tal, e lá ainda é como é no interior. Chega lá, o pessoal te atende em sua maioria, na verdade. Essa questão da desregulamentação que a gente tem no Paraguai, vocês veem como uma oportunidade ou como um problema do crescimento de vocês? Entendemos que vai ser regulamentado, então entendemos agora como uma oportunidade, a gente está ali no começo disso, né? E regulamentando, a gente vai ser os primeiros, na verdade, a ter
os primeiros produtos regulamentados. Isso vai ser uma oportunidade fantástica para nós. A gente está investindo há tempo já nisso. E em relação à mão de obra, vocês acabam, como vocês são muito mais tecnologia, vocês têm menos necessidade de mão de obra. Vocês acabam não tendo ainda, aproveitando esses benefícios de mão de obra do Paraguai. A gente tem... Porque os técnicos vocês enviam do Brasil para o Paraguai. Sim. São moradores lá, locais, tem famílias lá, tudo já, né? E a gente preferiu trazer o pessoal do Brasil, que tem mais qualificação neste segmento, né? Pelo menos no nosso conhecimento ali. E para nós, a gente já teve equipes EdTech, funcionários nossos, equipe grande EdTech, veículos com tudo. Aí quando deu a pandemia, na verdade, o Paraguai parou de vez na época, e acabamos terceirizando o pessoal naquele período ali, e decidimos a incentivar eles a ter as empresas deles. Então, eles trabalham para a gente com as empresas privadas, cresceram muito, e nos ajudou a crescer também. Foi uma coisa muito boa para eles e para nós, na verdade. Que legal. Excelente, quero te agradecer esse bate-papo. Queria ler uma mensagem, Cleiton, o que você acha que é um mercado que é próspero, vale a pena investir? Vocês são mercados que se distanciam de um tempo, né? Vocês já estão consolidados no mercado paraguaio. Sim. Para quem está pensando hoje em ir para o Paraguai, ainda é o momento ou já passou a onda? O que você acha disso? Acho que é um momento fantástico para ir para o Paraguai agora. Né? Tudo está muito mais fácil, né? Fazer a sua documentação está mais fácil. Para tu abrir uma empresa é muito rápido no Paraguai. Tu tendo essa documentação, esse período inicial, ou achando um sócio paraguaio para tu abrir empresa ali. E tem muito mais facilidades do que aqui, é menos burocrático do que aqui no Brasil. Tem muito menos impostos. Vai pagar o imposto por uma nota fiscal, também é 10% de IVA, ponto. Não tem aquela trâmite de um monte de coisas, etc. Então é tudo mais tranquilo. Então acho que tá uma época excelente. O Paraguai está crescendo, estão investindo. Então quem quer apostar nisso aí, em crescer num país que está aqui do lado, vale muito a pena. Eu acho que talvez esse seja tem vários fatores, mas esse é um deles, né? Porque a gente pega o carro aqui e vai para o Paraguai sem uma fronteira, sem uso de um passaporte, de um visto, né? E a Câmara de Comércio está nesse sentido aí, trabalhando para apoiar os empresários, para desmistificar aquela questão de que o Paraguai é um mercado de contrabando, de falsificado, de propina. O Paraguai mudou, eu imagino que você tenha visto toda uma mudança em relação a esses teus 10 anos, que hoje a gente tem um Paraguai muito mais evoluído. Tem ainda muito para evoluir? Tem, mas eu vejo aí essas gaps aí de necessidade como uma oportunidade para os nossos empresários. Com certeza. E a Câmara de Comércio, ela vem nesse sentido, apoiar essa introdução. Isso que você não teve lá 10 anos atrás, tendo uma instituição de apoio, de tirar a dúvida, como é que tu faz a tua documentação, como é que tu abre a tua empresa, como é que tu faz o teu domicílio fiscal no Paraguai, como é que eu compro um veículo, como é que eu contrato um profissional no Paraguai. A Câmara de Comércio vem nesse sentido, de fazer estudos de viabilidade, apoiar e desmistificar essa questão de um mercado desregularizado e inóspito. Tá? Então, nosso trabalho é acolher os empresários que têm esse interesse de fazer esse investimento. Esse serviço da Câmara é fantástico, fenomenal. Na verdade, quando surgiu o convite, né, para a gente, foi primeiro, vamos participar, porque abre caminhos, na verdade, abre oportunidades, facilita, não precisa desbravar aquele local, já vai com informação, vai com crescimento. Porque hoje em dia a gente tem um outro problema, né, que é a questão de muita informação. E aí, nesse processo de muita informação, onde é que eu pego a informação mais fidedigna, a informação mais correta? E a gente acaba tendo tantos influencers, tantos canais, que eu pego um pouco daqui, outro pouco dali, outro pouco de lá, mas como é que eu monto esse meu conhecimento? A proposta da Câmara é nesse sentido também, ser um hub de todas as soluções. E oficial. Exato. E achar pessoas lá dentro do Paraguai que sejam confiáveis, na verdade, que tu tenha acesso, que te levem para um caminho correto, sem tanta coisa, propina, que tu falaste, mudou isso. Mudou. Tu não precisa fazer nada, tu não precisa pagar nada para conseguir alguma coisa. Pode fazer legalmente, o trâmite é rápido, né?
e de forma muito transparente, muito tranquila. Pegar bons profissionais, a câmera tem nos orientado, tem nos ajudado, nos ajudou já, né, várias vezes, com o pessoal da equipe lá de Assunção também, então a gente é muito grato por isso. Então é fundamental esse trabalho de vocês, oportunidade fantástica para quem quer começar a parceria junto com a câmera. Excelente. Obrigadão, te agradeço aí a disponibilidade, sei da tua agenda, né, que estava mais cheia ali, mas conseguiu encaixar aí com a Tá ótimo. Mas eu fiz questão aí que o primeiro bate-papo fosse com você, que eu acho que é uma pessoa que nos apoia bastante. Agradeço muito. Ficamos aí à disposição e convido o pessoal que queira investir, participar, contratar a câmera, vai nos ver aqui de vez em quando nos encontros, então uma alegria aí poder participar. Obrigado mesmo. Certo. Obrigado.